Quando um marido é deixado para trás e trocado por outro homem, a verdadeira tempestade emocional se inicia. Ele se vê perdido em um turbilhão de dúvidas e mágoas, tentando entender como tudo desmoronou tão de repente. Consumido pela necessidade de respostas, ele decide que o divórcio é apenas o começo de sua busca pela verdade. Minha esposa, com quem vivi por 21 anos, me traiu e fugiu, deixando uma nota para eu não procurá-la. Descobri tudo e me vinguei dela. Minha esposa, com quem vivi por 21 anos, desapareceu tão repentinamente, me deixando apenas uma nota que dizia: Joey, estou indo embora por um tempo. Não posso dizer por quanto tempo. A culpa não é sua, apenas conheci alguém. Por favor, não tente me encontrar ou entrar em contato. Eu preciso disso. Com amor, Shelley. Para mim, foi um choque absoluto. Ela simplesmente desapareceu, e eu fiquei sem saber o motivo de tudo isso. Bem, deixe-me apresentar. Meu nome é Joe Mason, e o dela é Michelle Shelley Mason. Nos conhecemos na escola primária porque nossos pais trabalhavam juntos. Começamos a namorar na faculdade, e nos casamos após a formatura. Shelley é uma loira vibrante e energética, e eu sou de estatura e porte médio, com cabelos e olhos castanhos. Ambos nos mantemos em boa forma física graças às atividades esportivas. Temos 2 filhos, ambos na faculdade. Ao receber a nota, liguei imediatamente para eles. Primeiro para James, e contei o conteúdo. Ele ficou chocado, prometi mantê-lo informado. Susan não ficou surpresa com a nota, embora admitisse que não sabia dos planos da mãe. Ela mencionou ter visto Shelley almoçando com um colega de trabalho, William Connor, mas não suspeitou de nada sério. Depois disso, comecei a investigar Connor online. Ele é cardiologista, e se mudou recentemente do hospital onde Shelley trabalhava. Ele tem 40 anos, e é divorciado. Há um incidente em seu passado durante uma cirurgia, onde um paciente morreu. Tentei descobrir onde ele está atualmente, mas não consegui. Pedi ajuda a um amigo que fez uma busca. Verifiquei nossas contas. A conta corrente da Shelley não foi movimentada, mas seu depósito automático não foi feito este mês, e ela retirou quase todas as economias, mais de $200 mil, que estavam na conta da Vanguard. Liguei de volta para o Bill e pedi para ele rastrear isso, dando-lhe o número da conta e outras informações. Ele ligou para a Vanguard, sobre uma retirada que estava listada como em processo. O representante disse que entraria em contato comigo. Nossa casa é de propriedade conjunta, e vale cerca de $800 mil. Talvez ela estivesse planejando algum tipo de armação, ou talvez ela seja apenas uma ladra e adúltera. Dirigi até a casa dos pais dela, a cerca de 30 minutos de distância. Era quarta-feira, mas ambos os carros estavam estacionados na casa. Mark e Sally Benton trabalhavam com meus pais na GMG Enterprises por muitos anos. Eles conversavam de vez em quando, embora mais frequentemente, quando eu era pequeno do que ultimamente. Eu nunca tive dificuldades com nenhum dos dois, e achava que eles tinham criado bem a filha, até hoje. E eu sabia que Shelley era próxima de sua mãe. Fui até a porta e bati. Mark abriu. Quando me viu, não ficou surpreso. Simplesmente deu um passo para o lado, e me levou até a cozinha, onde Sally estava sentada à mesa com um copo de água. Olá, Sally. O que você sabe que eu não sei? Mark disse. Nós, ou melhor, Sally, sabíamos que Shelley estava em um caminho perigoso. Achávamos isso. Ela conversava sobre tudo com a mãe, e concordamos em não te contar até que ela tivesse a chance de discutir isso com você. Eu disse. Ela não me deu uma única chance, e levou todas as economias. Talvez eu tente prendê-la por isso, a menos que ela devolva metade do dinheiro logo. Como você pode imaginar, eu não estou nada feliz com ela, e seu companheiro. Joe, você não deveria usar essas expressões. Sally não estava realmente brava. Ela acredita que ele é o noivo dela, Sally disse. Você acredita nisso também, porque eu considero, pelo menos, um ladrão de dinheiro, eu disse. Conheci uma vez, ela o trouxe aqui há cerca de um mês, mas então não disse porque ele estava com ela. Simplesmente o apresentou, como um colega de trabalho. Conversamos, e no final, pensei que por algum motivo, ela queria apresentá-lo aos pais. Avisei-a depois, mas obviamente ela não ouviu. Acho que você sabe para onde ela foi. Não deveríamos te contar sobre isso, Joe. Ela tem medo de que você reaja mal, disse Mark. Eu ainda encontrarei em poucos dias, e ela está absolutamente certa. Eu vou reagir mal. Naquele momento, meu celular tocou. Era Bill. Ele relatou que Shelley e Connor aceitaram empregos em um hospital em Pittsburgh. Eles alugaram um apartamento perto do hospital. Shelley e Connor têm uma conta conjunta com algum dinheiro nela. Os $200 mil ainda não apareceram. Bill achava que eles poderiam ter ido para o exterior,
Se for o caso, ele ainda poderia rastreá-los, mas isso teria um custo. Ele me avisaria. Durante a conversa, Mark e Sally me observavam. Eles me viram anotar os endereços do hospital, banco e apartamento em um caderno. Bill também me deu os números de telefone celular dos dois. Não os anotei, apenas os memorizei. Não queria que soubessem que eu tinha esses números. Quando ela quiser voltar para você, você vai aceitá-la? Perguntou Sally. Por que você acha que ela faria isso? Perguntei. Parece que ela quer um rompimento limpo, sem contato. Não acho que ela voltará, exceto por dinheiro. Acho que ela vai querer voltar, Joey, mas não sei quando. Se ela vier agora e se desculpar, talvez vocês poderiam ir a um aconselhamento, disse Sally. Não há mais volta, Sally. Ela foi embora, me trocou por esse homem, e está tendo relações com ele, vivendo como esposa e marido. Bem, você entende que não tem mais volta. Eu não vou aceitar. Eu não quero que vocês se separem. Sally começou a chorar. Mark a consolou com um tapinha no ombro, e eu me despedi e voltei para o meu escritório. Quando estava prestes a entrar, Bill ligou novamente. Ele disse que a Vanguard atrasou a transferência dos $200 mil como precaução contra possível fraude. Disse que agora eles não liberariam o dinheiro, embora a conta fosse conjunta, pois havia algumas irregularidades na transação. Contei a eles o que me disseram quando liguei para lá. Liguei de volta e enfatizei que a retirada era ilegal. Disseram-me que a transferência foi bloqueada, devido a várias anomalias no método utilizado. Pedi a alguém no meu escritório que emitisse urgentemente uma ordem de restrição temporária contra a Vanguard, bem como contra Connor e Shelley. Ele passou cerca de 1 hora nisso. Em seguida, enviei-a eletronicamente. Isso deve interromper o roubo por um tempo. Uma TR é uma ordem de restrição temporária, que geralmente é acompanhada por um pedido de ordem permanente. Liguei para minha família no Oregon, onde estavam vivendo aposentados, e relatei o que aconteceu. Eles ficaram muito surpresos e cheios de simpatia. Depois, sentei e pensei no que mais eu poderia fazer, e além disso, no que eu queria fazer. Fiz uma pesquisa rápida e descobri que adultério não é crime na Pensilvânia, mas na Virgínia é considerado uma contravenção. Apenas anotei isso na minha cabeça. Decidi fazer o que muitas vezes fazia com problemas difíceis: ligar para meu mentor, tio Jed. Jed Shad é o irmão mais velho da minha mãe, e mora perto de nós, em DC. Ele é advogado, mas se aposentou há alguns anos. Na verdade, ele é lobista, mas, para mim, ele sempre foi uma fonte de orientação, não tanto no campo da lei, mas na vida em geral. Perguntei se poderia visitá-lo. Concordamos em jantar juntos. Eu pegaria uma pizza chique e cerveja e levaria para a casa dele. Enquanto esperava, liguei para um investigador particular que conhecia e pedi que descobrisse há quanto tempo Shelley estava envolvida com Connor. Isso pode ter acontecido há algum tempo, quem sabe? Tentei pensar se havia notado algo em Shelley recentemente que me deixasse desconfiado. Eu havia acabado de concluir um julgamento longo e difícil, que durou 4 meses. Obtivemos um veredito favorável e negociamos quanto ele deveria ser reduzido. Talvez, enquanto eu estava nesse caso, eu não tenha prestado muita atenção em Shelley por cerca de 6 meses, incluindo a preparação. Ainda estávamos tendo relações sexuais bem até um mês atrás, depois não mais. Eu deveria ter notado isso antes do rompimento. Não houve mudança na resposta ou na frequência, seja ocupado ou não. Eu gostava de sexo com Shelley, e este não foi o primeiro julgamento longo em que participei. Após algumas semanas, surgiu um ritmo, e em casa eu não estava mais tão distraído. A caminho da casa de Jed, primeiro parei na clínica, e fiz uma série de testes para doenças sexualmente transmissíveis. Depois, parei para pegar pizza e cerveja. Jed me encontrou na porta, a mesma que eu lembrava da infância, na mesma casa. Sua última esposa desapareceu há cerca de 1 ano. Por 40 anos, ele foi casado com uma mulher maravilhosa, Ellen, mas ela adoeceu com pneumonia e morreu há 5 anos. Desde então, ele teve várias mulheres, mas nenhuma delas durou muito. Hoje, não havia ninguém lá, exceto ele mesmo. O que poderia trazer um advogado tão ocupado para um lugar tão remoto? Pensei. Contei-lhe sobre o bilhete que Shelley havia deixado, e o informei sobre o que eu tinha feito. Está claro que isso não parece coisa dela. Quero que você se sente aqui por um tempo, e pense sobre sua vida com ela, como era. Vou buscar algo para beber. Volto em breve. Fiz o que ele pediu. Pensei em todas as coisas boas que tivemos juntos. Nós ríamos, criávamos filhos, fazíamos sexo e nos comunicávamos. Fazíamos tudo juntos, como um casal. Encontrei-me triste ao refletir sobre isso. Ela foi a única pessoa na minha vida, por mais de 20 anos. Claro, tivemos filhos, mas para mim, ela era a única que eu mais amava, e confiava. Minhas lágrimas fluíam, enquanto eu lembrava de nossas vidas juntos. Agora ela se foi. Como ela pôde fazer isso comigo? Terminei de chorar na manga da camisa.
Jed voltou com 2 bebidas e uma garrafa de uísque, e apenas me deixou chorar. Eu despejei nas taças. Olhei para ele enquanto ele tomou tudo de uma vez, e fiz o mesmo. Foi uma coisa boa, me distraiu. Você é tão esperto. Obrigado, você quer ela de volta? Quero minha vida antiga de volta, mas isso parece impossível. Não quero ela de volta. Ela pode fazer isso de novo. Não tem como eu confiar nela novamente. Acho que você precisa de tempo para superar tudo isso. Pode precisar de ajuda para fazer isso. Eu apenas fiz a coisa mais óbvia, permitir que você liberasse um pouco da dor, mas você precisa de mais ajuda do que eu posso oferecer. Eu mesmo não tenho um histórico muito bom depois de Ellen, de qualquer forma. Bem, você ainda faz sexo? Perguntei. Sim, mas isso não é suficiente quando você já teve tudo, ele respondeu. Depois tivemos uma conversa de 2 horas, sobre como eram nossos casamentos. Voltamos no tempo, e havia lágrimas nos olhos dele também. Mas Ellen nunca voltará, Jed disse. Shelley também não, tio Jed. Eu estava começando a perceber que não havia mais volta. Quando terminamos a longa sessão, fui tomado por um sentimento de raiva justa tão forte, que pensei que iria enlouquecer. Levantei-me e cambaleei para fora, na rua. Comecei a socar e chutar um saco de pancadas velho, que ele tinha pendurado em uma árvore no quintal. Eu estava em uma fúria intensa, mais intensa do que nunca. Tudo estava direcionado a Shelley. Eu a golpeava no rosto, chutava-a no corpo. Pura maldade insensível. Jed assistia da varanda. Ele me disse mais tarde que quase ligou para o 911. Finalmente, pouco antes de ele fazer a ligação, o saco caiu da árvore, e um dos meus chutes o lançou para o quintal dos vizinhos. Caí no chão exausto e respirando forte. Jed me ajudou a entrar na casa, e me acalmou o melhor que pôde. De qualquer forma, eu estava exausto, como um macarrão mole. Eu estava em boa forma, mas tinha cedido muito minhas capacidades. Depois de algum tempo, não sei quanto, ele me deitou no sofá, e me cobriu com hobby oriental. Dormi a noite toda. Na manhã seguinte, acordei com um cheiro de bacon e café. Rolei para fora do sofá, e levantei-me cambaleando, mas me recompondo. Eu estava com muita fome. Comemos bacon, ovos e torradas. Depois disso, fui para o chuveiro. Tirei as roupas que estava vestindo, e coloquei o agasalho que Jed me emprestou. Fiz a barba, lavei o cabelo, e de modo geral, me recuperei. Minhas mãos estavam vermelhas e inchadas. Coloquei antisséptico nelas e as enfaixei. Shelley era enfermeira, e me ensinou como fazer isso. Meu corpo inteiro doía. Havia um corte acima do meu olho direito. Usei um curativo tipo borboleta, e parecia que eu tinha participado de uma briga brutal, e perdido. Cerca de 24 horas haviam se passado desde que li o bilhete. Jed anotou o nome do conselheiro matrimonial que ele usou, Mary Stevens. Ele disse que acreditava que ela poderia me ajudar a me recompor. Ele mencionou que a terapia de casal não precisa envolver ambas as partes. Peguei o cartão, fui para casa, me vesti para o trabalho e entrei no prédio do escritório. Os funcionários notaram minha aparência desleixada e levantaram as sobrancelhas. Convoquei uma reunião com toda a equipe. Temos 12 funcionários, incluindo 4 advogados, além de mim. Expliquei o que tinha acontecido e disse que provavelmente não viria trabalhar muito até que a situação fosse resolvida. Concordamos em designar um advogado substituto para cobrir algumas das minhas aparições. Sentei-me no meu escritório e, milagrosamente, fiz algum trabalho. Almocei no escritório e trabalhei duro o dia todo. Às 17h30, fui para casa. Shelley levou roupas e outros pertences, mas a maioria dos seus objetos pessoais ainda estava lá. Fui a Love's e comprei caixas e fita adesiva. Depois, sistematicamente, empacotei todas as coisas dela nessas caixas. Roupas, livros, álbuns de fotos, sapatos, tudo. Coloquei tudo na garagem. O carro da Shelley não estava lá, então havia bastante espaço. Liguei para o Bill e disse a ele que Shelley havia levado o carro dela. Depois, fui pela casa e recolhi todas as fotos da Shelley de todos os lugares. Joguei todas em um saco de lixo, junto com as molduras e mais. Sentei-me e pensei sobre a situação. Cozinhei comida no micro-ondas e fui para a cama. Mas, quando estava prestes a adormecer, lembrei-me de verificar o computador de casa e o celular dela, que estava no carregador. Verifiquei o e-mail dela no computador, mas não encontrei nada relevante. O celular tinha chamadas de um número da Virgínia, datando de aproximadamente 6 semanas até hoje. Havia também várias mensagens de texto endereçadas a Connor, também conhecido como Bill ou Billy. Essas mensagens combinavam encontros para almoço e reuniões antes do trabalho, nada muito incriminador. Fui para a cama. No dia de folga, fui trabalhar novamente. Funcionou para mim no dia anterior, e funcionou agora também. Depois do almoço, um investigador particular ligou. Ele disse que estava em um restaurante, onde as mulheres do departamento de Shelley frequentemente almoçavam. Ele apenas ouviu.
Não é surpreendente que o desaparecimento da chefe e do médico bonito tenha se tornado um grande assunto de discussão. Ambos eram objetos de intensa especulação, mesmo antes do desaparecimento. Uma mulher os viu saindo de um motel durante o dia, outros viu se beijando perto de um restaurante nas proximidades. Em geral, a equipe estava convencida de que eram amantes. O investigador particular encontrou documentos de aluguel de quartos de motel nas semanas que antecederam a partida de Shelley. Ela alugou um quarto por meio-dia, 3 vezes, pagou em dinheiro. Existem cópias dos recibos. Havia números de carros, 2 vezes o dela, uma vez não era o dela. Decidi que valia a pena dar uma olhada nas finanças de Connor. Porque ele não pagou a parte dele, então liguei para o Bill novamente. Levou cerca de 2 horas para ele determinar que cerca de 10 meses antes de se mudarem, Connor estava enfrentando sérias dificuldades financeiras. Ele tem uma hipoteca, dívidas de carro e de cartão de crédito. Após o divórcio, o hospital recolheu uma parte do salário dele. Ele não pagou pensão alimentícia. Percebi que, da parte dele, tudo pode ser sobre dinheiro, exatamente $200 mil. Isso me fez sentir pena de Shelley, por cerca de 10 segundos. Depois, soquei uma cadeira de escritório próxima, derrubando-a e a jogando pelo escritório. Minha assistente enfiou a cabeça pela porta, para ver o que era o barulho. Tive que me desculpar com ela. Liguei, e marquei uma consulta com um conselheiro matrimonial. Depois, desci pelo corredor até o escritório da firma de direito de família, e pedi para ver Meldred Hoover. Meldred era a melhor advogada de divórcio da área. Aconteceu que ela podia me atender, e me levou imediatamente para o escritório dela. Expliquei toda a situação para ela. Descobri que o julgamento estava marcado para a próxima segunda-feira, e que Shelley recebeu a intimação no trabalho em Pittsburgh. Eu não precisava de Meldred para isso. Minha empresa também poderia cuidar disso. Perguntei a ela o que poderia acontecer em um divórcio. Ela pegou alguns dados financeiros e passou algum tempo no computador. Ela não parecia estar indo muito bem por causa do acordo pré-nupcial. Sua prática jurídica está excluída da restituição. Ela receberá metade do valor da casa e metade dos bens acumulados durante o casamento, o que eu suponho ser a maior parte dos bens. Ao mesmo tempo, ela terá o suficiente para se sentir confortável. Vou pensar sobre isso. Vamos ver o que acontece na audiência do TRRO, mas prepare seus papéis sobre o adultério e tudo mais. Naquela noite, comi pizza de micro-ondas e fui correr por um longo tempo. Por volta das 21h30, liguei para Susan. Ela atendeu o telefone, bem quando estava prestes a enviar uma mensagem para o correio de voz. Oi, pai, como você está? Estou bem, só queria saber se você ouviu algo da sua mãe. Bem, sim, mas eu prometi. Droga. Ela diz que você está tentando colocar ela e o Connor em apuros. Ela deveria estar no tribunal, ou ter um advogado lá na segunda-feira. Ela está chateada. O que está acontecendo, pai? Dinheiro. Alguém tentou tirar do nosso fundo de investimento conjunto. Eu entrei com uma ação para impedir isso, para que possamos resolver. Acho que talvez sua mãe não soubesse disso, não tenho certeza. Ela está segura com esse cara. Ela parecia preocupada. Não tenho ideia se ela está segura, isso depende dela. Ela pode sair se sentir ameaçada. Por que você perguntou? No fundo, ouviam-se alguns gritos, uma voz masculina. Não consegui ouvir o que ele disse, mas acho que estava bravo. Mamãe disse que não era nada com que se preocupar. Espero que sim, não há nada que possa ser feito daqui. Conversamos sobre os estudos dela e os novos amigos que ela fez. Depois, desligamos. Tive um fim de semana agitado. O dia importante era segunda-feira, TR de manhã, e reunião com o consultor à tarde. Conversei com James, que não tinha ouvido nada da mãe dele, e fui para a academia. Lá, vi a boa amiga de Shelley, Clara Barton, outra enfermeira. Clara me viu, e tentou escapar pela porta dos fundos. Consegui detê-la antes que ela pudesse sair. Eu não quero falar, Joe. Isso não vai adiantar de qualquer forma. Você sabia que ela tinha casos por fora, Clara. Por que não me contou? Ela disse que você reagiria mal, talvez se tornasse cruel. Sou mais amiga dela, e não te conheço bem o suficiente para saber se ela está mentindo. Bem, e sobre esse cara, Connor? Ele não é uma fonte de problemas. Porque é exatamente essa impressão que tive. Sim, ele é uma fonte de problemas. Eu contei isso para ela, mas ela estava gostando do sexo que estava recebendo. Ela achava que estava apaixonada, e que ele era seu noivo. Sim, eu ouvi isso da mãe dela. Gostaria que ela simplesmente conversasse comigo sobre isso, em vez de fugir como fez. Acho que ela vai voltar muito em breve. Ele não é o noivo dela. Tudo isso pode se acalmar se você tiver paciência. Não, não vai se acalmar. Ela fez a própria cama, e agora não pode voltar para a minha. Clara me lançou um olhar, e deu de ombros, depois voltou para a esteira. Ela estava ótima em sua roupa de treino justa.
Não pude deixar de admirar sua forma, enquanto a observava abertamente, enquanto ela retomava o exercício. Nossos olhares se cruzaram, sorri, e ela retribuiu o sorriso. Fiquei por perto, observando-a por trás, pegando meu olhar no espelho. Ela continuou a sorrir, aumentando a velocidade da esteira, mostrando sua forma tonificada. Eu lhe mandei um beijo brincalhão antes de partir. O encontro ficou em minha mente, despertando uma sensação de antecipação. A companhia agradável de Clara elevou meu ânimo, e o pensamento dela despertou uma excitação em mim. Já fazia um tempo, desde que Shelley e eu fomos íntimos. Eu estava vestido com shorts largos de academia, ocupando o extremo do corredor. Sentei-me na máquina de leg press, e comecei minhas repetições, 3 séries de 12. Gradualmente, aumentei o peso, focando no meu treino. Clara chamou minha atenção ao sair da esteira, e se aproximar. Ela ficou perto, me observando enquanto eu levantava os pesos pesados, completando 3 séries de 12, um feito desafiador. Exausto, terminei minha última série, deitado e respirando pesadamente, encontrando seu olhar. Havia uma tensão palpável entre nós. Pude sentir seu interesse. Seus olhos se demoravam em mim, atraídos pelo meu corpo, com um toque de culpa. Ela propôs um convite, sugerindo que continuássemos nossa interação no apartamento dela, do outro lado da rua. Concordamos rapidamente, combinando de nos encontrar na entrada. Não havia necessidade de pegar nossos pertences. Ela me assegurou que eu poderia voltar depois. Um sorriso brincava em seus lábios, enquanto ela insinuava o que nos aguardava, e eu aceitei prontamente o convite. Clara tinha cerca de 30 anos, era de altura mediana, com um corpo curvilíneo e denso. Ela tinha cabelos castanhos, e olhos cor de avelã, e era bonita no sentido usual da palavra. Ela foi casada, e agora estava divorciada. Sem dúvida, ela era o melhor remédio para minha recuperação. Levantei-me do banco, e a segui até a porta. Havia apenas mais 2 pessoas ali, um homem e uma mulher. Ambos nos olharam enquanto saíamos, e sorriram. Todos os 4 sorrimos. Clara me levou através da rua até um prédio residencial, e subimos as escadas até o 2º andar. A vista enquanto subíamos era fantástica, com ela balançando e rindo provocativamente. Ela abriu a porta, e deu um passo para trás para que eu pudesse entrar. Olhei rapidamente ao redor do apartamento, mas ela me agarrou por trás, e me virou, puxando-me para junto de seu corpo, e levantando meu rosto. Eu a beijei, e ela respondeu com um beijo tão apaixonado, quanto qualquer outro que eu já havia recebido. Rompemos o beijo, e ela suspirou, sempre quis você, mas você era o marido da minha chefe. Agora, vou te ter em aproximadamente 60 segundos. Meu vigor voltou, e nós embarcamos na 2ª rodada, com Clara assumindo a liderança desta vez, um papel que eu abracei de todo o coração. Nosso clímax foi novamente sincronizado, e ambos nos entregamos ao cansaço abençoado. Depois de um momento de descanso, Clara me acordou sugerindo que eu pegasse meus pertences, e me juntasse a ela para um banho em sua casa. O quarto estava iluminado apenas por uma luz fraca, enquanto eu me vestia apressadamente, e reunia meus pertences na minha bolsa. Ao sair, a mulher de antes me lançou um sorriso cúmplice. Divirta-se, ela perguntou. Absolutamente, obrigado por perguntar, respondi com um sorriso. Ao retornar para o apartamento de Clara, ela já havia tomado banho, e eu a segui, vestindo um novo par de shorts esportivos da minha bolsa, enquanto ela se envolvia em um roupão de banho de tecido felpudo, uma peça que eu sabia que não ficaria por muito tempo. Precisamos de comida e cerveja, ela declarou, retirando 2 garrafas de cerveja leve da geladeira e uma pizza do freezer. Enquanto ela ajustava o timer do forno, abrimos as cervejas. Você estava falando sério sobre não aceitá-la de volta? Ela perguntou. Claro, ela me traiu, e eu não vou aceitar uma traidora novamente, mas com você as coisas parecem diferentes. Ter essa experiência com você faz com que seguir em frente pareça mais fácil. Além disso, ela que quis ficar com ele, acredito que não vai querer voltar. Mas ela pode perceber seu erro e pedir uma segunda chance, Clara declarou. Mesmo assim, não vou aceitá-la de volta. Nosso relacionamento é irreparável. Não há como ela me fazer mudar de ideia. Bem, querido, não importa o que aconteça, você sempre terá a mim para te deixar louco. Isso é uma promessa, ela me assegurou. Acabamos nossas cervejas, quando o micro-ondas sinalizou que a pizza estava pronta. Devoramos rapidamente, e nos entregamos a mais cerveja, antes de nos entregarmos um ao outro mais uma vez, experimentando uma noite inesquecível de paixão. De manhã, acordei ao lado dela, ambos nus. Quando ela se mexeu, foi ao banheiro escovar os dentes, oferecendo-me uma escova de dentes extra. Depois, compartilhamos um banho, cuja intensidade me deixou sem fôlego. Cozinhamos e desfrutamos de um café da manhã farto, nus, sem ver motivo para nos vestir. Deitados em seu sofá, saciados da refeição, sentimos-nos atraídos um pelo outro mais uma vez, sucumbindo ao desejo com fervor. Eu nunca esperava por isso, Clara admitiu, seu olhar se demorando no meu estado pós-coito. Você é como uma máquina,
Ela brincou, propondo uma conversa após outra rodada. Sim, 20 minutos depois, ela foi ao banheiro. Talvez devêssemos nos vestir, se não podemos morrer, ou ter um derrame ou algo assim. Tudo bem, mas só por alguns minutos. Vesti meus shorts de academia e camiseta. Ela colocou um vestido. No entanto, eu sabia bem o que estava por baixo do vestido, e o que eu poderia fazer a respeito. Jesus Cristo, o que está acontecendo aqui, Clara? Clara estava séria. Aparentemente, ela tinha dificuldade em integrar o último dia em suas experiências anteriores. Podemos ser as duas pessoas mais sexualmente compatíveis do mundo. Essa era a minha opinião real. Pensei sobre isso enquanto escovava os dentes. Não demorou muito para chegar a essa conclusão. Li sobre sexo, discuti com meus amigos, até li algumas colunas de conselhos sexuais de Dan Savage e outros, mas nunca ouvi falar de algo como o que aconteceu entre mim e Clara. Parecia que estávamos em águas desconhecidas. Quanto tempo isso vai durar, e se for assim, seremos capazes de sobreviver? Clara sorriu quando disse isso, mas suas palavras faziam sentido. Não sabemos as respostas para essas perguntas, Joe. Só há uma maneira de descobrir. Acho que devemos ir ao meu apartamento, para que eu possa me trocar e verificar meus e-mails. Se você se sentar mais longe de mim no carro, podemos chegar lá em pouco tempo. Ela riu e eu a acompanhei. Estávamos rindo tanto que rolávamos no chão. Quando tudo se acalmou, decidimos tentar, por assim dizer. Nossa fúria diminuiu um pouco, nos vestimos e fomos para minha casa. Pelo que eu sabia, ela nunca havia entrado, e começou a olhar ao redor. Enquanto ela fazia isso, consegui fazer um pouco de trabalho. Subi para o andar de cima, e me troquei para um shorts novo, e uma camiseta nova. Era domingo. Liguei a TV para assistir beisebol. Descobri que ela era uma grande fã do esporte. Eu também. Assistimos por quase 1 hora antes de começar a acariciá-la. Desta vez, fomos para o quarto principal. Fiz amor com ela de forma carinhosa. Isso levou bastante tempo, e resultou em um novo clímax mútuo. Foi incrível. Eu poderia contar nos dedos de uma mão o número de vezes que isso aconteceu com Shelley, e comigo. Clara olhou para mim e chorou, dizendo, Joey, eu me apaixonei por você. Sei que é pouco tempo, mas como te disse antes, eu sempre gostei de você, só quero te agradecer por tudo. Agora, ela estava chorando, e eu estava um pouco confuso, e feliz ao mesmo tempo. Depois de um tempo eu a consolei. No final, enxuguei suas lágrimas, e disse, estou curioso para saber o que está acontecendo no jogo. Voltamos para baixo, e assistimos às últimas 2 entradas. Ela realmente sabia muito sobre o jogo, e sabia quando os jogadores da equipe da casa tentariam roubar a bola, ou fazer uma jogada rápida. Ela estava completamente envolvida no jogo até o fim. Eu também. Fiz uma comida para nós, frango assado, comemos e bebemos vinho. Tivemos muitas carícias leves e amorosas, olhando-nos nos olhos. Percebi que sempre vou querer ela ao meu lado. Ela disse, não estou brincando, Joe, estou apaixonada por você, e vou lutar para manter isso. Você não precisa lutar. Eu sou todo seu. Voltamos para cima. Começamos com mais uma rodada de sexo carinhoso, e novamente, inclusive de manhã, enquanto tomávamos café da manhã. É hora de eu ir ao tribunal, e depois à terapia. Talvez não precise tanto da terapia agora, mas ainda vou, se você estiver aqui quando eu voltar. Vou cozinhar novamente. Eu estarei aqui, eu diria que estarei totalmente vestida, mas provavelmente estarei nua. Depois que rimos, beijei-a, e a levei para casa. Eu estava no tribunal com o advogado da minha firma, quando Connor e Shelley entraram com o advogado deles. O advogado de Vanguard também estava presente. O juiz Carlson se dirigiu ao banco. Shelley não olhou para mim. Connor me olhou de volta, captou meu olhar, e então desviou. O advogado de Vanguard expôs suas preocupações, e o motivo pelo qual a transferência estava bloqueada. A ordem para transferir o dinheiro veio de um computador que não era reconhecido. Ele chegou às 3 horas da manhã. A verificação do e-mail também levou a esse computador. O computador não era um que havia sido usado para essa conta anteriormente. Além disso, a conta para a qual o dinheiro deveria ser transferido não pertencia a nenhum dos senhores Mason. O algoritmo utilizado pela empresa bloqueou a transferência. O dinheiro foi bloqueado, até que ambos os titulares da conta sejam notificados. O advogado disse que a firma não queria ser responsabilizada caso houvesse uma disputa sobre o dinheiro, então ele estava satisfeito em obter o TRRO. Meu advogado disse que o dinheiro era propriedade conjunta, e foi retirado sem meu conhecimento ou consentimento. Agora, mesmo com minha objeção, ele explicou que Shelley me deixou sem aviso, pediu demissão do trabalho, mudou-se para Pittsburgh, e foi morar com William Connor. O advogado deles disse que ela tinha o mesmo direito de retirar dinheiro da conta que eu tinha, e que o dinheiro deveria ir para onde ela estava tentando transferi-lo. O juiz perguntou ao representante da Vanguard para onde o dinheiro deveria ser enviado. A uma conta bancária local,
pertencente exclusivamente a William Connor. Você já descobriu de quem era o computador usado durante a tentativa de transferência? Não, isso está além do nosso poder agora, o juiz disse. Gostaria que a senhora Mason prestasse o juramento, por favor. Quando ele disse isso, Shelley parecia se retrair. Connor agarrou a mão dela. A secretária pediu que ela levantasse a mão direita. Ela conseguiu, mas fez isso de forma hesitante. Quando perguntada se jurava dizer a verdade, ela respondeu que sim. Senhora Mason, você é casada com Joseph Mason? Sim. Vocês possuíam conjuntamente uma conta com ele na Vanguard? Sim. Na semana passada, você tentou retirar $200 mil dessa conta. Eu sei. Ela olhou ao redor, desesperada. Connor afastou a mão dela, e se afastou. Você deu permissão a alguém para retirar dinheiro? Não exatamente. Explique, por favor. Bill, o Sr. Connor pediu emprestado $220 mil para pagar várias dívidas vencidas. Eu concordei relutantemente. Ele me pediu a senha. Como meu computador estava fora do ar, eu lhe dei a senha. Ele usou o computador dele, e eu usei o meu para e-mails. Ele permaneceu com o computador por alguns minutos, e depois o fechou. Eu não sabia nada sobre os $200 mil. Quando você descobriu que esse era exatamente o valor sobre o qual estavam falando? Quando recebi uma notificação por escrito, o juiz olhou para Connor e fez uma anotação em seu caderno. Sr. Connor, você poderia me informar seu nome e endereço? Não estou aqui para ser parte disso. Vim ajudar Michelle. Apenas siga a ordem, senhor. Ele fez isso. Eu já tinha informação. O juiz perguntou ao meu advogado se o Sr. Mason iria entrar com um pedido de divórcio. Sim, a ação já foi escrita e será protocolada esta semana. O juiz ordenou à Vanguard que congelasse a conta até que um tribunal de família pudesse revisar os ativos. Ele disse ao meu advogado que tinha que enviar a aplicação até o final do dia de amanhã. Caso contrário, reconsideraria a decisão de congelamento. Notei que Shelley havia afundado em uma cadeira na mesa. Connor saiu correndo. Ela ficou ali, silenciosa, com a cabeça entre as mãos. O pequeno tribunal estava vazio. Só restávamos Shelley e eu. O segurança queria que saíssemos, para que pudesse trancar a porta. Levei-a para o corredor. Connor não estava em lugar nenhum. Apenas algumas pessoas passaram pelo corredor. Olhei para Shelley e disse: Você veio aqui com esse idiota? Ela me encarou. Sim. Acho que você precisa pegar o ônibus, de volta para sua nova vida. Joey, sinto muito por isso ter acontecido. Eu apenas pensei que ele era meu noivo. Isso é o que você contou para sua família. Parece que eu estava errada. Fui tão tola. Não consigo te dizer o quanto você me magoou e chateou ao escrever aquela pequena nota e terminar um longo casamento. Joey, nosso casamento não acabou. Eu vejo que fui estúpida. Gostaria de voltar a ser sua esposa. Lágrimas escorriam pelas suas bochechas. Eu ri. Desculpe, Shelley, mas isso jamais vai acontecer. Você tem tido relações sexuais com ele, há 4 meses às minhas custas. Você fugiu sem sequer falar comigo, viveu com ele como se fosse seu marido. Bem, agora você tem que aceitar as consequências dos seus atos. Não diga isso, podemos ir a um lugar mais reservado para conversar. E quanto às crianças? Elas estão infelizes com você, e você sabe disso. Você tem alguma explicação real para o motivo de ter me jogado fora como um guardanapo usado? Não, se você tivesse me perguntado antes, eu teria dito que ele é minha alma gêmea. Isso é o que eu diria. Achei que seria mais fácil para você, se houvesse uma separação completa, mas não tenho uma explicação agora para o porquê de ter sido tão estúpida. Ela começou a chorar de verdade. Eu não gostei de vê-la nesse estado, mas ela teve o que mereceu. Não tive qualquer contato. Acabou para mim. Você vai ficar com a Clara? Ela perguntou. Sim, ela é minha alma gêmea. Bem, pelo menos ela é o ápice absoluto de uma parceira sexual, e eu gosto dela mesmo fora disso, parece-me assim. Perguntei a Shelley o que ela faria. Tenho um trabalho em Pittsburgh, tenho um turno amanhã lá. Preciso pagar o aluguel, assinei um contrato de 1 ano. Vou colocar Bill para fora, e ver o que acontece. Talvez, depois de um tempo, você comece a sentir minha falta. Eu ri, eu posso até sentir sua falta pelos anos passados juntos, mas a sua traição eu não vou esquecer jamais. Eu gostaria de saber o que deu errado. Só para ter um fechamento, ainda estou chocado e confuso com tudo isso. Pensei que tudo estava bem conosco, nem mesmo suspeitava disso. Quando eu puder formular isso, te direi. Ela tentou me abraçar, mas eu não deixei, então com os olhos cheios de lágrimas ela se virou e foi embora. Decidi que uma sessão com um terapeuta era essencial, para tentar me curar um pouco, de toda a dor que Shelley me causou. Fui a uma consulta naquela tarde, depois do almoço no Subway, com um sanduíche quente de atum e uma camada de queijo derretido. Mary Stevens, uma conselheira matrimonial, enfatizou que não é uma terapeuta.
Ela lida principalmente com casamentos problemáticos e suas consequências, se necessário. À primeira vista, ela parecia uma avó grisalha, mas, ao atravessar o escritório para me cumprimentar, movia-se com graça atlética, e seu sorriso era radiante e sincero. Gostei dela imediatamente. O que o traz aqui, Sr. Mason? Por favor, me chame de Joe. Minha esposa me deixou de repente. Ela deixou uma nota curta e mudou-se para Pittsburgh para ficar com seu novo parceiro. Antes disso, ela teve relações sexuais com ele por cerca de um mês, é claro. E como você reagiu? Expliquei que estive completamente ocupado no início, disse que estava com o coração partido, e depois fiquei com raiva. Agora acho que tive ambos ao mesmo tempo. Acho que você passou rapidamente por várias etapas, que mudam quando casamentos acabam: depressão, tristeza, raiva. Normalmente, elas podem alternar por um bom tempo. Como você está se sentindo agora? Bem, estou um pouco confuso. Estava na academia levantando pesos, estava expressando minha raiva, eu acho. Havia uma amiga de Shelley, Clara Barton, que conheci através dela, se você puder acreditar. Eu a vi, e perguntei a ela o que Shelley estava fazendo no trabalho, com aquele médico idiota. Ela não queria me contar, mas, mesmo assim, revelou algo. Então, eu a vi de spandex na esteira. Havia um espelho ali, e ela me viu olhando para ela. Ela me olhou assim, e eu a encarei de volta. A próxima coisa que me lembro é de estarmos em seu apartamento do outro lado da rua, tendo relações sexuais. E eu nunca tinha feito isso antes, simplesmente não nos afastamos um do outro a noite toda, e no dia seguinte. Isso já está acontecendo há vários dias, foi difícil para mim chegar à audiência de hoje. Mary Stevens parecia chocada a princípio, mas depois começou a sorrir. Já mencionei o quanto gostei do sorriso dela. Então você está, pelo menos, sexualmente atraído por Clara Barton, a enfermeira. Agora ela estava quase rindo, havia um brilho em seus olhos. Como ela recebeu esse nome, Barton, que é um nome masculino, e se tornou enfermeira? Sinto-me envergonhado em dizer, mas não perguntei a ela sobre isso. Quando tivermos tempo para conversar, eu perguntarei. Até agora, não conversamos muito. Estou tentado a pedir detalhes, mas não seria inadequado. Ela inclinou a cabeça de um jeito específico. Sentamos em duas cadeiras, em lados opostos da mesa. Ela cruzou as pernas e sorriu. Eu comecei a reagir. Essa mulher me assediou, e parecia completamente diferente da avó que eu vi pela primeira vez. Suspeitei que algo estava errado, e disse: parece-me que você estava me mostrando algo, de alguma forma, para me mostrar o que eu experimentei. Não sei como expressar isso de outra maneira. Ela mudou sua expressão, parecendo pelo menos surpresa, e por assim dizer, impressionada. Então disse: uma visão incrível da sua parte, especialmente para um homem. Você pegou o ponto imediatamente. Eu devo estar perdendo minhas qualificações. Oh, não, você conseguiu o efeito desejado, acredite em mim. Eu cruzei as pernas, e me afastei dela. Bem, o ponto que eu estava tentando transmitir, e acho que consegui, é que você pode estar, especialmente vulnerável sexualmente neste momento. Você pode se tornar a presa de mulheres, que veem uma oportunidade em você. Não estou dizendo que os sentimentos dela por você não são sinceros. Também não estou dizendo que sua reciprocidade não é sincera, embora seja um tanto unidimensional. Mas acho que você deveria conhecê-la melhor, uma vez que vocês dois possam encontrar tempo para conversar. Tenho certeza de que encontraremos esse tempo, Mary. Ela até riu alto. Você é um pensador rápido, Joe, entendo você. Clara disse que sempre me achou atraente, mas era um fruto proibido. Bem, Joe, eu não quero estragar um relacionamento, e não posso. No entanto, quero dizer que o que você descreveu vai além do que pode ser típico em relações extraconjugais. É bastante possível que tudo seja real, e há casos documentados de compatibilidade sexual extrema, muito incomuns. Talvez haja mais deles, mas não são relatados com frequência. Só menciono isso, porque quero tentar separar seu novo relacionamento com Clara, de seu casamento, por enquanto. Porque um novo relacionamento não faz parte da minha escolha. Sim, faz parte. No entanto, gostaria de lidar com o casamento como ele foi, e isso pode afetar seu comportamento futuro. Ok, entendo. Bem, tivemos, pelo que me parecia, um casamento forte e bom. Eu a amava. Pensei que ela também me amava. Criamos nossos filhos, e não brigávamos com frequência. Às vezes, sou um advogado de tribunal, e trabalho muito, muito duro, mas sempre encontrava tempo para o relacionamento, pelo menos para o sexo. E antes de ela partir, um longo julgamento havia acabado. Cerca de um mês sem sexo, nem para mim, nem para ela. Ela encontrou isso em outro lugar, e eu nem percebi, minha culpa. Então, o filho mais novo de Shelley, e sua filha, estão indo para a faculdade. Você estava muito ocupado, e ela provavelmente se sentiu envelhecida. Talvez isso tenha acontecido, talvez não, mas ela precisava falar comigo sobre isso.
Ela não falou, apenas decidiu se casar com outra pessoa, um completo idiota. O que você faria, se ela lhe dissesse que se sente perdida, ou que está sendo tentada, ou pior, que cedeu à tentação? Nos 2 primeiros casos, eu tentaria ajudar. E se ela já tiver tido relações sexuais com ele, então seria tarde demais. Traído, você não seria capaz de continuar. Não, isso é muito importante para mim. Mantive minha promessa, bem, até ela me deixar. Mas essa é uma linha bastante dura, não é? E se fosse apenas uma sessão de bebida, por uma noite? Também não, traição é traição. De qualquer forma, para que servem todas essas hipóteses? Na vida real, ela fez o que fez, e isso é completamente inaceitável. Tudo bem, gostaria de continuar com isso na próxima semana. Acho que seria melhor focar em me ajudar a melhorar, e a me curar da dor, eu não aceitarei de volta. Ok, entendi, então nos vemos na próxima semana. Você é uma mulher muito interessante, completamente inesperada. Ficarei feliz em vê-la novamente, a não ser que esteja muito ocupada. Ela sorriu, marcamos um horário. Como já eram 4 horas, decidi ir para casa. Quando cheguei, Clara estava sentada na varanda, lendo. Não conversamos muito, apenas dissemos olá. Em seguida, deitamos na cama por 90 minutos. Depois, preparamos a comida, batatas fritas, cebolinhas, carne de cordeiro moída, especiarias e temperos picantes. O sabor estava ótimo. Eu contei a Clara sobre a audiência, enquanto cozinhávamos e comíamos. Não estávamos completamente nus, quase, mas não totalmente. Gostaria de conversar, se não se importar. Eu tentei não prestar atenção aos seios de Clara, para cozinhar e jantar. Ela usava shorts, mas sem blusa. Tudo bem, só um segundo. Clara pegou a camiseta e a colocou. Obrigado, talvez possamos encontrar algum tempo. Estamos saciados e vestidos, talvez, ela disse. Acho que esse é um assunto sério. Eu fui a uma psicoterapeuta hoje, depois da audiência. Falei sobre o que tivemos, e como isso continuava crescendo. Ela chamou de hipercompatibilidade sexual. Acho que isso significa que estamos sexualmente obcecados um pelo outro. Ela disse que isso poderia ser uma recuperação para mim, mas ela realmente não acredita nisso. Ela disse que sexo durante a recuperação não é como o que descrevi. Admito que estava curioso sobre como podemos continuar assim. Tenho certeza, absolutamente certeza, mas se você tirasse seus shorts, eu estaria de joelhos em pouco tempo. Isso é estranho. Preciso tomar uma decisão sobre Shelley, o divórcio, tudo isso. Ela voltou para Pittsburgh, mas não para a vida que ela pensou. Ela disse que tinha aluguel e trabalho. Isso foi depois que eu disse a ela que acabou entre nós. Parece que ela pode estar procurando algo em Pittsburgh. Eu não sei, só posso dizer que se o que temos é real, não vou desistir. Mas não faz tanto tempo assim que eu estava em um casamento chamado feliz. Estou desorientado. Antes de tomar qualquer decisão permanente, quero te conhecer de uma maneira não bíblica. Parece um plano. O que você gostaria de saber? Clara falou sobre sua criação urbana, faculdade e relacionamentos. Ela terminou com seu parceiro após a faculdade, formou-se como enfermeira, conseguiu um emprego aqui, conheceu e se casou com um médico. Ele era ginecologista. Ela estava feliz com a sua vida, mas ele mudou. Eu o vi envolvido com uma mulher da nossa área, ele não foi cuidadoso o suficiente. Descobri sua infidelidade, e o confrontei. Ele pediu desculpas, e contra meu melhor julgamento, escolhi perdoá-lo, e salvar nosso casamento. Infelizmente, a história se repetiu cerca de um ano depois. O processo de divórcio resultou em um acordo satisfatório para mim, e ele mudou sua prática para Nova York. Desde então, tenho me concentrado em reconstruir minha vida. Já se passaram 5 anos, durante os quais tive uma série de relacionamentos de curto prazo, incluindo um amigo com benefícios, até que ele se mudou. Você não está considerando se mudar para o exterior, está? Clara perguntou. Não, pode ficar tranquila, respondi. Ótimo, então durante os últimos meses eu estava sozinha, mas eu tenho um vibrador, ela admitiu. Bem, agora você me tem. Eu me inclinei para beijá-la, acendendo uma faísca apaixonada entre nós. Mais tarde, na cama, nossa conversa fluiu, com Clara me incentivando a compartilhar minha história de vida, embora ela já estivesse familiarizada com os eventos recentes. Eu me aprofundei em capítulos anteriores, e antes que percebêssemos, adormecemos, exaustos da nossa conexão física e emocional. Nos dias seguintes, nossas escapadas sexuais continuaram, embora a um ritmo um pouco mais lento. Confidenciei a Mary Stevens, que me encorajou a explorar novos relacionamentos. Clara tinha um interesse especial em beisebol, o que gerou discussões sobre nossos passados respectivos. À medida que nosso vínculo se aprofundava, Clara expressou o desejo de tentar um relacionamento sério, o que nos levou a explorar as complexidades do meu casamento fracassado.
Mary me ajudou a lidar com minhas emoções em relação à traição em nossas sessões, e também tocou em meus sentimentos em relação ao Dr. Connor, que percebi terem diminuído para um estado de indiferença. Sinto-me despedaçado, confessei a Mary, reconhecendo a profundidade das minhas feridas emocionais. A presença de Clara trouxe calor e estabilidade à minha vida, e apesar das minhas reservas iniciais sobre compromisso, me vi profundamente apaixonado por ela. Quando ela anunciou sua gravidez, nossa intimidade só cresceu, culminando no nascimento de nossa filha, Linda, poucos dias depois do nosso simples casamento no cartório. À medida que celebrávamos nossa família em crescimento, não pude deixar de refletir sobre os altos e baixos que me levaram a este momento. Apesar da dor do passado, senti uma gratidão imensa pela felicidade que Clara trouxe à minha vida e sabia que nosso amor duraria por muitos anos. E esse foi o relato do Reddit de hoje. Nesse relato, vimos como o OP agiu quando foi trocado e deixado para trás. A esposa me pareceu louca, por achar que o AP era seu noivo. Como assim noivo, se ela ainda era casada com o OP? Que papo maluco. Ela foi traída pelo AP, que pelo jeito só queria o seu dinheiro, e ela acabou sozinha. Olha o karma aí, gente. Já o OP encontrou nos braços de Clara uma conexão profunda e uma esperança por uma vida melhor. Foi um bom relato. Enfim, essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.